para a nossa querida irmã. Os irmãos de Jesus nos iluminem e abençoe a todos. Eu gostaria de agradecer ao nosso irmão Portugal pela confiança, pela oportunidade que ele produziu de nós, embora não mereçamos, todos sabemos disso. Precisamos ver bastante grosseira ainda, a nossa vida. Mas aqui estamos, já que ele nos convidou, então vamos usar o que nós temos dentro das nossas responsabilidades. Eu não quis fazer nenhuma conferência, nenhuma palestra, conversar alguma coisa com vocês. Hoje é um dia de grande alegria, deste lado e do lado de lá, porque é um dia de aniversário, mais um ano desta casa completa hoje. Ou seja, amanhã, dia 9, né? Nós estamos comemorando hoje. Esta casa já há 44 anos que vem abrigando centenas de milhares de pessoas que aqui vem em busca da paz, da harmonia, do equilíbrio, da saúde. 44 anos aqui, Campo Largo, já tendo o privilégio de ter este engenho de luz, que dá a cada um a harmonia interior, o esclarecimento, por que estamos aqui, para onde vamos, o que vai acontecer conosco após o decesso físico, morte, entre aspas. E a luz do Evangelho sublime de Jesus nesta casa aqui é derramado, todos os corações têm ameaçado essas pérolas, e tenho certeza que todos têm guardado os corações. Esta casa, segundo informações que nós temos aqui, ela foi fundada na época, me parece, não tenho bem certeza, pelo senhor Antônio Claro, pelo senhor Pedro Pedroso, e outros nomes que a gente não conseguiu ainda lembrar, mas todos esses espíritos que aqui estiveram naquela época e que tanto labutaram nesta casa, eu tenho certeza que estão presentes, estão felizes por ver que esta casa continua cada vez mais ampliada. Conta aqui o nosso irmão Roberto Graça, agora, bastante, que o seu João Guione disse para ele, em abril de 67, essa casa estava no filho do pai do Vale. Né? E quando o seu Graça veio aqui, muito ardoroso, trabalhador da Vinha de Jesus, que é o nosso irmão, sei que não precisa fazer elogio a ele, os espíritas não gostam de elogio, não sabem que fazem a sua obrigação só, mas um trabalhador do Cristo aqui veio, muitos outros, e outros vieram depois dele, hoje está todos vocês aqui, e muitos aqui vieram, as crianças que são aqui deixadas, e esta casa tem feito maravilhas nesses 44 anos. E espero que continue cada vez mais esta casa progredindo e progredindo ainda as pessoas que aqui frequentam, que aqui vêm. Porque a doutrina espírita, na verdade, não é mais uma religião que veio, é a religião das religiões. A doutrina espírita são janelas abertas que nós vamos para dentro recebendo maior número de luzes cada vez que nós vamos atravessando os portais. As luzes vêm vindo, porque é através do estudo das obras de Allan Kardec, do conhecimento da doutrina espírita, é que nós vamos compreendendo o porquê da nossa vida, o porquê da dor, o porquê do sofrimento, das misérias, porquê que uns são ricos e outros vivem nas favelas, porquê que um é cego, o outro não é cego, porquê que uma criança nasce mongoloide, excepcional, porquê que uma criança nasce atrofiada e outras não,
a dor, o sofrimento neste planeta, porque morte é um planeta de provas e expiações. Não é um planeta ainda que nós podemos aqui usufruir a felicidade, porque ninguém aqui é feliz, completamente feliz. Nós estávamos lendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, que diz aqui, nosso irmão, o Espiritismo é uma ciência nova. E realmente, ainda hoje, apesar de ter passado 100 e tantos anos, é uma ciência nova. A doutrina espírita ainda é muito jovem. Nosso irmão Vila Greca, que lembrou que Paranaguá tem 300 e não sei quantos anos. Paranaguá! Então vocês imaginem que a doutrina espírita tem 100 e poucos anos. 130 anos, para ser mais preciso. 127 anos, né? Então, 130 anos. Então vocês vejam que ainda é muito jovem a doutrina espírita. Vejam o cristianismo, quantos anos levou para que fosse aceito. Então, a doutrina espírita ainda está caminhando lentamente, porque não há pressa no universo. O universo é eternidade. 100 anos, 200 anos, 1 milhão de anos não é nada diante da eternidade. Não há pressa. Feliz daquele que hoje nós que estamos aqui já conhecemos a doutrina espírita. Nós somos os felizardos, porque já estamos caminhando para além. Já estamos caminhando mais um degrau, subindo mais um degrau. Feliz daqueles que sabem, porque são resignados, a pessoa sofre por resignação, aceitam resignadas as coisas por momento, as coisas ruins, as coisas boas. Agradecem a Deus sempre, seja nos piores momentos, nos momentos felizes, sempre estão agradecidos a Deus, porque sabem, porque tem certeza que a vida aqui na Terra é um piscar de olhos. Não é nada, não significa nada, embora pareça 70, 80, 90 anos, uma pessoa vive, parece tão longo, mas não é. Os senhores aqui, quando soubesse de humanidade de nós, certamente lembram-se quando era criança e hoje parece que não demorou muito para chegar até onde ele está. Se ele for lembrar quando era criança. Não demorou tanto assim, não lembro eu quando era criança. Hoje já estou aqui com 53 anos e eu parece que eu não saí da infantilidade ainda. Então, é um piscar de olhos aqui na Terra. Não é tão longo assim. Então, se nós fôssemos nos basear nos ensinamentos da Bíblia, com todo o respeito, aqui não vai de uma crítica pela Bíblia, mas se fôssemos nos basear e pegar o pé da letra, nós estaríamos condenados eternamente, porque eu, João Gabriel, eu sei que eu não sou cor de ser cheio. Mas eu dizer, não, eu estou falando aqui, convidado pelo meu querido irmão, que me deu essa oportunidade, mas não é porque eu estou falando aqui que eu sou o santarrão, que eu tenho uma luminosidade, minha voz, só a luz lá do refletor da Silvia lá. Mas aqui não é refletor. Na verdade, eu sou uma pessoa comum, uma pessoa que luta contra as minhas deficiências espirituais. E todos nós estamos lutando para melhorar amanhã. Já conseguimos alguma coisa, lutando. E a luz da doutrina espírita tem essa vantagem de vamos melhorar. Nós vamos crescendo, amadurecendo cada vez mais. Então, se nós fôssemos ficar baseados na Bíblia, então nós ficaríamos então com aquela preocupação, puxa, mas eu já fiz isso, fiz aquilo. Eu vou ter que ficar eternamente no inferno, queimando. Tá, por certo, quando Jesus vier, ele vai me tornar, né? Porque segundo a Bíblia, ele vem na corte de anjos para julgar os vivos e os mortos. E nós sabemos que nós temos a nossa consciência culpada, nós iremos ficar aflitos, mas e agora? Aí talvez tudo fica pelas paredes de Jesus, bem-vindo aí. Ele fica dando um tremorzinho lá no cemitério, nós estamos ralados. Porque nenhum
de nós tem a consciência plena, limpa, tranquila, serena, que é uma pessoa que não tem nem de carinho, nem deslize, nada, nem mentalmente. Segundo a Bíblia, até o pensamento já cometeu o pecado. Então, a doutrina espírita não, ela nos dá o Deus maravilhoso e bom, que nos dá a oportunidade tantas vezes quanto for necessária. Ao deixar a casaca física, que é o corpo, o nosso espírito continua para além das fronteiras, vai continuar a sua evolução do lado de lá. De acordo com o grau do espírito, um espírito mais evoluído ou menos evoluído, ele vai para os lugares de acordo com a sua vibração mental. Vai viver no meio que ele mais gosta. Os viciados, alcoólatras, é claro que vão viver em locais apropriados a eles, que eles gostam. Por incrível que pareça, as pessoas muito religiosas, os beatas, né? As pessoas fanáticas, continuam naquela mesma ladainha do outro lado. Existem, por informações mediúnicas, milhares e milhares de espíritos aguardando a vinda do Mestre, para que ele venha julgar os justos mortos. E milhares de espíritos acompanhando procissões. Eles ficam meio libertados, então eles ficam, porque não basta 50, 100, 200 anos de contínuo, até que eles acordem, pela misericórdia de Jesus e dos seus familiares, eles acordem os potenciais do conhecimento e passam então a almejar coisas diferentes, a reencarnação. E a doutrina espírita nos dá esses subsídios, esta luz interior que vai nos orientar para a vida maior. Muitos dizem, mas por que Jesus, então, já não falou abertamente sobre o Espiritismo na época? Por quê? Nós não devemos esquecer que Jesus, há 12.000 anos passados, se imagine o povo da época, como não devia ser conceito, ignorante, difícil de entender. Ora, se nós estamos vivendo hoje, numa época em que o homem já foi à Lua, na era da cibernética, né, da ciência, das ciências, ainda há um preconceito ainda contra o Espiritismo, as pessoas achando que aquelas maravilhas que é feito através de TV pelo canal 6, na terceira visão, na sexta-feira, às 10 horas, ou às 10h30, se não me engano, aquelas maravilhas, disse para mim um cidadão que aquilo é coisa do Satanás. Né? Da ignorância ainda de pessoas, não é pessoas totalmente ignorantes, assim, falando intelectualmente, não, são pessoas engenheiros até, que me falam isso. E nós que somos espíritos muito grosseiros, mandamos ele ficar quieto. Você fecha a boca, não fala nada, você não sabe nada, você fica quieto. Você não entende nada, Então vocês imaginem que Jesus falava em aramaico. O aramaico, nós sabemos, é uma língua que não tinha condições de explicações melhores. Então, o nosso linguajar hoje, português, nós temos recursos, advérbos, verbos, temos recursos para explicar alguma coisa. Naquela época, Jesus falava que era aramaico. O aramaico eram hieroglifos, né? Eram sinais. Não tinha recursos. Os Nicodemos, doutor da lei, não soube, não entendeu o que Jesus quis dizer quando ele disse: ninguém verá o reino dos céus aquele que não nasceu de novo. O Espírito, da água, não sei o que lá mais, que a minha cabeça não é muito boa para guardar tudo isso. Nicodemo disse: mas como pode, mestre, um homem velho que pega o leito da sua mãe e nascer de novo? Disse: você que é um homem da lei, não entende dessas coisas que eu falo? Como é que eu vou falar das coisas? Não tem condições, você não vai entender. E não havia condições mesmo, mas ele prometeu que viria o Espírito da verdade. Mais tarde virá o Espírito da verdade, que virá
Tudo que eu disse e muito mais. E quem é o Espírito da verdade? Allan Kardec. O Espírito da verdade. Ouvi de Allan Kardec. E através dele veio e trouxe a luz da doutrina espírita, a purificação kardeciana. Agora pergunta-se, muitos perguntam. Até um cidadão vizinho perguntou para mim certa vez, quem é que inventou o Espiritismo? O Espiritismo não foi inventado. O Espiritismo foi modificado. Quem inventou o Espiritismo foi Deus. Porque sempre se falou em doutrina espírita, não em doutrina codificada por Kardec, mas sempre se falou no Espírito. Na própria Bíblia, se nós analisarmos, muitas e muitas vezes nós vamos encontrar Jesus falando sobre o Espírito. Lembra? Para Nicodemos, a transfiguração de Jesus, no monte de Tabor, ele se transfigurou. E muitos nós vamos ver na própria Bíblia que fala-se Espírito a toda hora. E o Espiritismo sempre, desde a época das civilizações veldas, as primeiras civilizações, já se falava em Espírito. Na época de Buda, falava sobre o Espírito. Em todas as épocas, se vamos ler, nós vamos ver que todas as épocas falavam sobre o Espírito. Então o Espiritismo não é coisa nova, não foi descoberto por ninguém. Apenas Allan Kardec, um pedagogo, um homem inteligente, um homem preparado, viu que as mesas respondiam perguntas, e ele achou que uma mesa não podia ter cérebro, não tinha medo, não tinha cérebro, não era possível. Então ele passou a pesquisar dali para frente. E é onde ele modificou o Espiritismo. É por isso, mas infelizmente o Espiritismo ainda hoje, é muito confundido. É por isso que o pessoal ainda tem um certo medo dos espíritas. Quando a gente fala que é espírita, a pessoa já regala o olho, esse cara é mafia. Uma cidade feia. Sabe que eu noto? O pessoal da minha vizinhança ali, que tem um certo receio de mim. Eles fazem uma confusão tremenda. E quando Allan Kardec modificou a doutrina espírita, lá na França não havia esse ritual africano com o catolicismo. Havia lá a religião católica e havia o protestantismo, né? Os protestantes. E Lutero achou que não estava certa a religião católica e se retirou e tornou a religião luterana. Daí para frente passou a surgir muitas outras religiões e agora então vai fundar outra religião. Então não havia os escravos, né? E aqui no Brasil, na época da escravidão, então os escravos tinham aqueles rituais deles, os costumes deles, e eles, para não desagradar os padrões, então eles pegavam as imagens de santo, pegavam Jesus, diziam que Jesus era o Xóssi, e o São Jorge é o Bum, e assim por diante. Então eles faziam aqueles altares, então ali davam o nome de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, e tantos outros nomes, né? Então aí ficou uma mistura, ficou uma confusão aí. E a gente nota, a gente pega muitos papelzinhos na rua, veja ali, Madame, não sei o que lá e tal, espírita vidente. Porque a palavra espírita foi criada por Allan Kardec. Se ele soubesse que ia dar essa confusão no Brasil, talvez ele tinha até mudado esse nome de ciência divina, uma coisa assim. Porque lá não havia. Então ele disse espiritismo, espiritismo, para diferenciar do catolicismo, do protestantismo. Então ele criou a palavra espírita. Mas aqui no Brasil é que está havendo essa confusão, por causa dos rituais africanos. E aonde o povo então tem um certo preconceito contra o espiritismo, porque não conhece o espiritismo.
conhece através de informações. A televisão volta e meia tem ali os patrulheiros aí que estão enganando o pessoal e fazendo malabarismo, e cobrando, fazendo uma função de coisas erradas. As leituras de Bonavita, cobrando não sei quanto lá para que o marido volte para aquela, para dar certo casamento desse, para achar o terreno, não sei o quê, e cobrando fortuna. Isso não é espiritismo. Com todo o respeito aqui pelo nosso irmão, com todo o respeito e carinho que temos pela Umbanda, não temos nada contra, em absoluto. Nem contra o catolicismo, nem contra a religião nenhuma. Nós só estamos querendo esclarecer. E não é espiritismo. É um ritual mediúnico, mas não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo é Allan Kardec. As pessoas que quiserem abrir as comportas da visão espiritual, encontrar a verdadeira felicidade em seu coração, devem ver as obras de Allan Kardec. Iniciando-se pelo livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, que tem que ser um livro de cabeceira, estudar essas obras, não somente ler, mas estudar, analisar com profundidade. Aí então a pessoa vai ser espírita e vai compreender o que é o espírito. Não é toda essa coisa pensada que é. Não é só vir aqui receber, por passo dizer eu sou espírita. Não. Ser espírita é a pessoa se esforçar dia a dia para se melhorar. Ser espírita é conhecer as obras de Allan Kardec. Ser espírita é entrar em comunhão com Jesus. É orar pelos que sofrem. É ajudar os deficientes. É amar o seu próximo antes de amar a si mesmo. Amar o vosso próximo como a si mesmo. Não, eu digo ainda assim, amar muito mais o próximo do que a si mesmo, como Jesus amou. Ser espírita, cristão, é a pessoa modificar-se, é perdoar, desculpar as ofensas, não guardar rancor no coração, mágoa, é considerar-se nesse pecado mesmo. Gostaríamos de conversar um pouco mais, mas como tempo, nós temos limitações, vamos ouvir algumas músicas, né? Então, nós vamos encerrar por aqui. Agradecer a atenção de cada um. Obrigado. Aí que dirige a Escolinha de Evangelização, mostrando a importância da união dos grupos espíritas. Então agora nós vamos apresentar o Eu gostaria só de dar assim, uma rápida explicação, porque vocês verão aqui umas crianças vestidas de diabo, né? E naturalmente que nós espíritos sabemos que o diabo em si, um ser especialmente criado dentro do diabo, não existe. Então, as crianças que vão aqui representar o diabo não são mais do que espíritos, nós mesmos, né? Porque nós podemos chegar pela evolução a anjos ou decair a demônios, não é mesmo? Então, a importância desse teatrinho é mostrar assim, aos espíritas como é que os próprios espíritos desunem os grupos espíritas. Não é que nós estamos acreditando em demônios, é apenas uma representação.
Assim ninguém mais vai vir para o nosso reino. Estamos ameaçados. Há uma corrente destinada ao bem, praticando a caridade, desenvolvendo amor ao próximo, educando-se interiormente. O bem está quase vencendo o mal. Todos juntos devemos acabar com isso! Devemos acabar com isso, porque você não sabe! Alguém tem uma ideia? Uma sugestão? Eu tenho! Vamos fazer com que os filhos dos espíritos não aceitem ideias dos pais. Isso não adianta! Eles são persistentes! Temos que atrapalhar a vida deles para que eles desistam! Isso é bobagem! Devemos fazer com que eles se sintam bem no dia da reunião. Ah, você não sabe falar, não sabe! Silêncio! Vamos dar uma chance para o diabo podre! Tudo isso será em vão. O que devemos fazer é nos infiltrar nas reuniões deles, fingindo ser espíritos sofredores e provocar a discórdia, as brigas. A única coisa que pode acabar com o espiritismo é o próprio espírita. E temos que fazer isso logo. A única boa ideia foi essa. Aqui foi o diabo coxo. Realmente, só ele diz certo aqui nesse inferno. Vamos tomar umas providências. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto, a água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia, é onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde farta nos caminhos de esperança, toda aberta em flor e fruto de bondade e bonança. É a caridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Agora, 27 anos. 27 anos. Cada frente. Não, pelo amor de Deus. Tira a mão. Sai. Não, deixa aí. Tiago. Vai pra lá um pouquinho, vai pra lá. 62. 62. Abaixo. 11. Caiu. 19. Luta, senhor. Aonde? Caiu. Olha lá pro tio, olha lá. Olha lá pro tio. Olha lá pro tio. De novo, Deus. Prestem bem atenção na letra. E há nessa letra uma mensagem muito interessante. Não decorei ainda, não. Eu decorei.
de paz, clamando amor.
vocês. Maravilhosa, né? 60 anos de mediunidade, 60 anos de apostolado para o Cristo, iluminando as mentes humanas e trazendo para os corações sofredores a doutrina de paz que nos consola, aquela doutrina que o Cristo nos prometera há 2000 anos atrás, que hoje nós encontramos nas casas espíritas com corações abenegados, irmãos nossos, que nos vem trazendo essa mensagem do plano espiritual. Amigos que nos querem bem, espíritos que descem da seara do Cristo, atravessando as sombras e umbrais de sofrimento aí, para vir até nós, pela mediunidade maravilhosa de Chico Xavier, acalentar os nossos corações. Como é lindo que ele possa receber de todos nós aqui, nesta noite, este pensamento de alegria, este pensamento de gratidão a este apóstolo do Cristo, que nós talvez não o conhecemos há 2000 anos atrás, mas hoje podemos até visitá-lo, se for da bondade de Jesus que nós possamos ver até lá. Podemos ir visitar e abraçar esse apóstolo de Jesus, que é Chico Xavier, que ele possa receber na noite de hoje uma prece que nós vamos fazer em gratidão a este trabalho tão maravilhoso dele, que quando tinha 4 anos de idade, só vou contar um pedacinho, ele e a mãe, junto com os pais e os outros familiares, vinham de uma reunião numa igreja, e quando chegaram em casa, os outros irmãos se recolheram, e a mãe foi até a cozinha fazer um cafezinho para o seu João, que o nome do pai dele era João, e a mãe se chamava Maria, fazer um cafezinho para eles, e trocar a roupa do filho de Chico Xavier, que era o pequenininho, tinha 4 anos e estava molhado. E naqueles dias ocorreu na vizinhança um problema de uma senhora lá que perdeu um filho, e o seu João, pai de Chico Xavier, começou a comentar, fazer aquele comentário sobre aquilo, que onde é que se viu um aborto, agora junto, aí tão próximo, uma pessoa tão ligada a todo mundo, abortar um filho, não sei o que, isso e aquilo. Ele comentando os comentários dele. Aí esta criança, que era Chico Xavier, com 4 anos de idade, se vira para o pai e olha para ele e diz: o senhor está mal informado, com respeito ao que o senhor está abordando. O problema dessa senhora não é o problema que o senhor está dizendo. O problema dela foi isto e aquilo. Termos de medicina
O pai se vira para a mãe e diz assim: cadê o nosso filho? Quem que é o nosso... Onde é que está o nosso filho? Deixamos ele na igreja. Ele disse assim: não, esse aí é o teu filho, é o Chico. Ele disse assim: não, senhor, não é o meu filho nada. Pois até a roupa dele é diferente. Ela disse assim: mas eu troquei a roupa dele. Ele disse assim: não, não é impossível, não pode ser. O que você me deu? O que são essas palavras que você está me dizendo? Ele disse assim: eu não sei nada. 4 anos. E aí ele escutou o Espírito falar e o Espírito e transmitiu para o pai o que realmente tinha acontecido com aquela mãe. E ali começou, com bastante problema, tal. E a mediunidade mesmo dele, quando ele começou a escrever, foi aos 17 anos. E hoje, o dia de hoje, a gente que nós, que somos espíritas não, que pretendemos ser espíritas, que engatinhamos atrás dessa luz, não podíamos deixar de fazer uma prece a este querido irmão Francisco Cândido Xavier. Que Deus o ilumine e o tenha na noite de hoje o mais carinho ainda que ele sempre tem. Palma foi cantada, né? Fora, o casamento, não vai ter palma não. Fica no silêncio. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, santa luz. Quando assim em preces, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, quando em oração, após o Mestre ao nosso coração, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrarmos ao caminho da luz. Somos teus filhos ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos o véu do ser. Herdeiro da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiante em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti somos frades decepados, que o fogo da experiência tortura o transforma. Mas unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre. E antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida e abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisamos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constitui adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanquece as lágrimas desespero. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida,
para a luz da oportunidade presente, e reveste-nos o coração com tua serenidade paternal. Robustece-nos a resistência, poderoso Senhor. Ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os cerros e acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, que assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos.